Queridos irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 3. Nessa passagem nós estaremos falando exatamente do tema como evitar os problemas espirituais na família. Nós estaremos tirando alguns princípios baseados nessa passagem para aplicar na nossa família, já que nós estamos no mês de maio, não é? Hoje é o primeiro do mês de maio, mês da família. Então, daí a razão da gente trazer esse assunto nesta manhã. Gênesis capítulo 3, de 1 a 13. Sentado como os irmãos estão, estaremos lendo o texto citado. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Vamos orar, falar com Deus para que Ele fale conosco. Feche teus olhos e aí, baseado nessa passagem, nós vamos tirar algumas lições importantes sobre o tema proposto, já anunciado. Querido e eterno Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Te pedimos que o Senhor nos dê a graça de, baseado nessa passagem tão conhecida da igreja, aplicar, Senhor, os princípios aqui na nossa família. Nos dá graça, Senhor, no nome de Jesus, de não só ter informação de como agir, de como nos prevenir, mas também ter a determinação, ter a ousadia, ter a força para vivenciar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. No nome de Jesus. Amém. Gênesis 3 nos fala exatamente um desajuste familiar no começo, lá no começo. E essa desavença nessa primeira família gerou problemas nas demais famílias. Aqui nós temos o inimigo, o texto mostra o inimigo, o texto mostra a estratégia do inimigo e o texto mostra também a tragédia, o que aconteceu depois. Nós estamos no mês de maio, mês onde nós trabalhamos mais pregação, estudo e tudo mais, focando a família.
E aqui nós temos um texto que, de acordo com o nosso tema, como evitar os problemas familiares, ou os problemas espirituais na família, nós podemos tirar aqui lições de forma preventiva. A tragédia aconteceu na primeira família. É bem verdade que, consequência do que aconteceu naquela primeira família, de ponto teológico, aquilo não pode ser mais evitado, porque já aconteceu, a tragédia já aconteceu. O que o Senhor Jesus e o nosso Deus triuno veio foi consertar aquilo lá. E em Cristo Jesus, aquilo foi revertido pela graça de Deus para alguns, não para todos, para alguns. Mas eu quero me focar aqui, mais numa perspectiva família. Adão e Eva, família. E o que eles fizeram que não deveriam ter feito. A primeira lição que eu quero trazer para nós, já que a nossa mensagem é bem objetiva nessa manhã, é que para nós evitarmos problemas espirituais na família, nós temos que não dar espaço a exatamente esse inimigo. Eu mostrei aqui que ele tinha o inimigo, a estratégia e depois a tragédia. O que toda família precisa fazer, o primeiro princípio aqui a observar, é não dar espaço a Satanás. Porque ele é especialista em causar problemas espirituais no ambiente familiar. Você percebe que estava tudo normal aqui. Tudo tranquilo. Adão curtindo a esposa curtindo Adão, eles bem com Deus, entre eles. O nome já diz tudo, né? Paraíso. Uma lua de mel perene. O casal em uma união assim especial. Essa história pintada sem a presença do diabo é uma bênção, é um paraíso. Sem ele encontrar espaço, só bênção. Intimidade com Deus, intimidade com a mulher intimidade com seu marido, os dois intimidade com o Senhor, bem com o ambiente, tudo maravilha. Mas só que a história não termina assim. Isso é só o começo. Entra um personagem, e esse personagem que entra na história muda todo o ambiente dentro da família. Ele encontrou espaço, e quando ele encontrou espaço, o ambiente familiar começou a mudar. Começou a mudar. O que a gente precisa entender aqui, que é um princípio aqui para a família da gente. O princípio é: não dê espaço para o diabo agir na tua família. Fecha todas as brechas para o inimigo. A Bíblia diz, o que é que a Bíblia diz? Em Tiago, resistiu o diabo e ele? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Se você fizer uma análise das famílias que estão com problemas, seja ele de que tipo for, se voltar na origem, começo, descobrir a causa, a principal causa lá, você vai ver. O diabo trabalhou aqui, eu não percebi. O diabo encontrou espaço aqui, eu não estava atento. O diabo foi sutil, malicioso, quase imperceptível, mas faltou em mim vigilância. Veja o resultado agora. Essa é a primeira lição que a gente tira. Primeira lição. Para que a nossa família tenha saúde espiritual e resolva os seus problemas, ela tem que estar consciente. Há um inimigo, há uma estratégia dele, e o seu foco é causar problemas no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com o meu cônjuge. Conflito na minha casa. Eu não posso esquecer disso. Eu não posso esquecer disso.
Um outro princípio que nós também observamos no texto é o que de fato nós precisamos, em segundo lugar, seguir os princípios estabelecidos por Deus para a família. Deus tinha estabelecido o princípio ali no Éden ou não, para o casal? Tinha sim. Deus disse, não faça isso. Vocês podem fazer isso, mas não pode fazer isso. Princípio estabelecido. Existia uma ordem de Deus ali. A palavra de Deus manifestada para eles, estabelecendo princípios para o viver deles. Isso aqui é um outro princípio. Primeiro, não dar espaço para o diabo. Segundo, seguir as orientações de Deus para a minha casa, para a minha família, para a minha esposa, para os meus filhos, para o meu lar. Eu tenho que seguir a orientação de Deus. Se eu seguir a orientação de Deus para a minha casa, eu vou evitar problemas. A gente sabe a história que, infelizmente, essa primeira família não seguiu esse caminho. Fizeram tudo o contrário, né? Deram espaço para o diabo e desobedeceram a orientação de Deus para eles. Desobedeceram as Escrituras. Não seguiram à risca aquilo que Deus tinha orientado. E a gente fazendo uma análise para as famílias, nós que somos pastores, os presbíteros, a gente percebe que é exatamente isso que acontece quando a gente vê uma família desestruturada. A gente vai lá, ó, diabo aqui, consegue percebê-lo aqui? Outra coisa, consegue perceber onde a palavra de Deus está sendo desobedecida? Você já descobriu 2 fontes de problemas, porque vocês estão assim. O diabo aqui que vocês não estavam percebendo, ele é sutil, quase imperceptível, mas ele entrou por aqui. Outra coisa, veja só, vocês não estão vivendo de acordo com a orientação da palavra de Deus. Veja o resultado na vida de vocês. Então, para evitar, vamos fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos nos submeter ao que Deus nos orienta. Não vamos duvidar, nem questionar, nem achar que por esse caminho é melhor, fazer dessa forma é melhor, é mais vantajoso, é mais lucrativo, vai dar mais certo. Não vamos questionar, não vamos entrar por esse caminho, que esse é um caminho perigoso e já é a estratégia do diabo. Vamos seguir a simples palavra de Deus nas suas orientações simples para nós, sem questionamento, sem incredulidade, sem ter um plano B. O plano A é insubstituível. Qual é o plano A? Obedecer a Deus. Não existe plano B. Só que o diabo veio com um plano B e a família aceitou. É simples. Uma família bem estruturada só é fazer essas 2 coisas. Às vezes é que a gente não quer obedecer a Deus. Esse é que é o grande problema. O grande problema é que às vezes a gente quer fazer a nossa própria vontade, alimentar o nosso próprio ego, realização dos nossos próprios desejos, seguir os nossos próprios planos. E Deus até permite. Quer fazer? Faça. Aí depois Deus mostra as consequências. Veja, a minha vontade era essa, mas a vontade da família era essa. Veja agora o resultado. Agora, qual seria o resultado se vocês tivessem feito a minha vontade? A segunda lição que a gente tira para nós é essa. Usar a palavra de Deus como base para um ambiente familiar bem estruturado. Jesus disse, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, não é? Vem toda a dificuldade, a tempestade, o vendaval sobre aquela casa, ela não sofre abalo nenhum. Por que não sofre abalo? Aí Jesus disse, está fundamentado na rocha. Na rocha. Mas ele disse, mas a que foi fundamentada sobre a areia, aí é o plano, são planos humanos, projetos humanos, pensamento humano, filosofia humana, ideologia humana, vontade humana. Aí Jesus diz, quando vem a tempestade, que são as dificuldades, desmorona tudo. Desmorona
tudo, não fica nada em pé. Então, nossa família tem que estar sobre a rocha, sobre a palavra, sobre Cristo, no nome de Jesus. Amém? Terceiro lugar, o terceiro princípio, demonstrando contentamento com a providência de Deus. Perceba que o texto nos diz algo interessante. Deus já tinha dito para o casal: vocês têm toda essa provisão aqui, ó. Veja, abundância aí, diversidade de frutos, sabores, proteína, tem tudo que vocês precisam aí. Tudo, tudo, tudo. Tudo é de vocês. Aí Deus diz: mas existe algo, esse fruto aqui não pode. Não pode. Como evitar problemas? Nós disciplinarmos a nossa família a ter um contentamento com a providência de Deus. Deus já separou a nossa porção. Vamos nos contentar com a porção que Deus separou para nós. Mas a família lá não quis assim. Deus já preparou essa porção, mas aquilo está brilhando aos nossos olhos. Aquele complemento ali, eu acho que aquilo ali é um complemento. Está faltando exatamente a cereja do bolo. Acho que Deus esqueceu, exatamente, ou esqueceu, Ele não quer que a gente prove. Não é? Só que isso é um descontentamento com a providência. Muitas famílias entraram por esse caminho, se deram mal. O descontentamento. Uma lição aqui que a gente descobre no Velho Testamento é quando Deus leva o povo para o deserto e dá o maná. Mas o povo de Israel não estava contente só com o maná. Queriam mais. Mas naquele momento, aquela era a provisão de Deus para eles. Tinha que ser aquela porção, naquele momento. O que eu aprendo aqui, como pai de família, eu tenho que disciplinar o meu coração a aprender a me contentar com o que o Senhor me concede. E não colocar minha família em uma situação de risco, buscando algo que Deus não permitiu para eu ter naquele momento, naquela situação. Porque eu posso estar exatamente trazendo maldição quando eu penso que estou trazendo bênção. Porque às vezes o pai de família, ou a mãe, ou a família faz projetos para alcançar bênçãos, para alcançar dinheiro, para encontrar fama, para estar bem financeiramente, e às vezes esquece da espiritualidade, aí vai trazer bênção, vai trazer algo, provisão, que pensam, isso aqui vai dar uma qualidade mais de vida à minha família, mas se não cuidar da espiritualidade, se não vigiar, se não zelar sobre a espiritualidade da esposa, do marido, dos filhos, aquele recurso que está vindo a mais, aquilo vai se tornar em maldição. Tem muita gente boa financeiramente, mas com a espiritualidade zero. Porque não se contentaram com a provisão de Deus. Jesus disse: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele disse: vocês orem dessa forma, o pão nosso de cada dia. Se preocupar com riqueza é uma grande fonte de tentação. Se Deus nos quiser enriquecer, Ele fará. Se Deus nos quiser fazer prosperar e termos mais e mais, Ele fará. Mas nós não devemos colocar isso como objetivo e deixar nossa espiritualidade de lado e buscar essas coisas. O primeiro casal, tinha tudo ali, o que era necessário, mas eles queriam um pouco mais. Nós devemos vigiar nessa área também. Isso tem estragado muita família.
Muitas famílias. Buscando coisas e esquecendo de Deus. Buscando bens materiais e esquecendo de Deus. Buscando satisfazer os desejos do seu coração e esquecendo de Deus. Buscando realizações humanas e esquecendo de Deus. Seria melhor a gente dizer, não, Senhor, eu vou me contentar aqui. Se o Senhor quiser me dar essas coisas, louvado seja o teu nome. Mas se o Senhor quiser nos dar só essa porção, louvado seja o teu nome. E aí você não abala a tua família. Aí você não coloca a tua família em risco. Aí você não corre aquele risco de estar com tudo ao teu lado, mas o coração vazio. Com carro novo, com apartamento novo, mobília nova. Mas quando você olhar por dentro, eu pensar que quando tivesse essas coisas, seria mais feliz. Aí Deus, o momento real, Deus traz a tua real. Aí você olha para tudo à tua volta e diz, Senhor, estou com tudo isso preenchendo fora de mim, mas o meu coração está vazio de Ti. Não permita que isso aconteça, no nome de Jesus. O que a gente percebe também é buscando a orientação de Deus para solucionar os problemas. Os problemas surgem na família? Sim. E como surgem, né? Nós que temos família, a gente sabemos. Nós sabemos disso. Parece um, parece o outro. O que o casal fez aqui? De fato, surgiu uma grande tragédia, um problema gigantesco. Foi o que eles fizeram. Enfrentaram, buscaram solução na fonte certa, ou se esconderam, ignoraram de uma certa forma. Eles se esconderam, ignoraram, não foram buscar a solução. O grande princípio aqui é: eu devo buscar a orientação em Deus para solucionar os problemas da minha família. Às vezes a família está com problema, mas quase ninguém ora. O marido não chama, vem, vamos orar? Eu acho que a gente vai resolver essa questão falando com aquele que tem a solução. Porque às vezes a gente conversa com todo mundo, só não conversa com Deus. Conversa para A, conversa com B, e às vezes não conversa com ninguém, porque às vezes é ansiedade, depressão, aí fica calado. Mas os dois extremos, conversar com todo mundo ou conversar com ninguém e não conversar com Deus, não é buscar solução. É selecionar com quem eu devo conversar, não ficar guardando isso no meu coração, calado, principalmente falar com Deus. Senhor, nos mostra um caminho. Isso aconteceu, a culpa é nossa, mas isso aconteceu, nos mostra um caminho para chegarmos à solução, Senhor. O casal não fez isso, era para ter feito. Interessante que mesmo eles não fazendo, Deus vai lá. Deus vai lá. Isso é manifestação de graça. Porque Deus poderia exatamente, de imediato, ceifar a vida de um e do outro. Mas Deus chega como aquele pai amoroso, visitando a família, como ele fazia todos os dias. Chega visitando novamente, mas para agir graciosamente no meio deles. É assim que Deus faz também com a gente, sabe? Às vezes a gente esquece de consultar Deus, de orar, de buscar, se esconde até dele, mas ele vem ao nosso encontro. Vocês não me chamaram, mas eu vim mesmo assim. Vocês não pediram conselho, mas eu vou aconselhar vocês mesmo assim. Vocês não buscaram a solução, mas eu vou agir para solucionar mesmo assim. Louvado seja Deus. Isso é graça. Isso é graça.
Devemos buscar sempre em Deus a orientação. Uma outra questão aqui é reconhecer os erros diante de Deus. Você percebe que Adão não pede perdão, não se arrepende. Eva também não pede perdão, não mostra arrependimento. Perceberam que o texto mostra isso? Adão não pede perdão a Deus, não. Eles se esconderam. Vergonha, sentimento de culpa, remorso, mas não foi arrependimento. Não há uma confissão do casal aqui, diante de Deus. Senhor, nós erramos, nos perdoe. Não é isso no texto. A vergonha, a sentimento de culpa, a remorso. Consciência pesada, mas arrependimento não. Eu acho que uma das coisas que restaura os problemas, quando são problemas de relacionamentos, conflitos, é o arrependimento diante de Deus e a busca do seu perdão. Isso funciona. Sempre reunir a família. Olha, a gente errou nessa parte aqui. Você errou, eu errei, nosso filho errou, todo mundo errou, então vamos chegar aqui diante de Deus e admitir, Senhor, nós erramos, tenha misericórdia de nós, restaura, Senhor, a nossa família, nos levanta de novo. O que os nossos primeiros pais não fizeram, nem nos ensinaram a fazer, porque eles não fizeram, nós devemos fazer no nome de Jesus. No nome de Jesus. Por último, irmãos, nós temos aqui a última lição que eu quero passar para nós nessa manhã, evitando os conflitos de relacionamento, problemas familiares. Um dos graves. Evitando. Adão começa a olhar para Eva de forma diferente e acusá-la diante de Deus. Não há coisa mais triste de que um cônjuge acusar o outro diante de Deus. Viu? É muito triste você ouvir o seu cônjuge, ele expondo os seus pecados, seus erros, e isso na presença de Deus. Não, Senhor, tem isso, tem isso. Quem faz isso? Sabe quem faz isso? Apocalipse diz que quem faz isso é o Satanás, que nos acusa diante de Deus. Aí você vê o teu próprio cônjuge te acusando diante de Deus, isso fere muito o coração. Aí Adão diz para Deus, a mulher que tu me destes, me deu do fruto, e eu comi. Adão, além de não pedir perdão, ele sai atirando para todos os lados. Imagine Adão com a metralhadora na mão, atira para o céu, e atira aqui para... Porque ele está revoltado contra Deus, a mulher que tu me destes, e revoltado com a mulher. Ele só não admite seus erros e não pede perdão. Mas ele culpa a Deus e culpa a esposa. O que a gente vai fazer é evitar conflitos de relacionamentos. Como evitar isso? Primeiro, ter esse relacionamento com Deus, não é? Pedir a orientação da sua palavra, olhar que não tem parte certa, quando há conflito de relacionamento, aí a porcentagem de erro está na parte de um e no outro. O que a gente precisa é evitar que o problema exista, venha existir, e se existir, pedir orientação a Deus para a reconciliação. No nome de Jesus. Para mim, mas a família, há problema de relacionamento na criação de filhos. Quantos lares os filhos chegam em casa com a cara fechada e não dá mais nenhum bom dia ao papai, nem à mamãe? Fala porque tem de voltar para casa, dormir, comer. E aquele clima pesado,
às vezes são entre os cônjuges mesmos, às vezes já com pessoas dentro da família, mas já num grau um pouquinho diferente. É o teu irmão, é a irmã da tua esposa, é o teu cunhado, aquele clima pesado. O que a gente tem que fazer? Evitar isso. Às vezes a gente percebe que, se a gente for por esse caminho, vamos gerar crise de relacionamento aqui. Então, vamos fechar logo essa brecha. Se a gente for alimentar isso aqui vai gerar uma barreira. Então, vamos evitar isso? Às vezes falta sabedoria, discernimento na gente. Porque a gente não teve sabedoria de evitar, aí surgiu o conflito, surgiu a guerra, aí depois a gente disse, rapaz, não era para eu ter ficado calado, porque eu fui falar aquilo. Não era para eu ter permitido aquilo de uma certa forma, não ia fazer muita diferença, mas porque eu fui logo com o não. Faltou sabedoria. Então a gente tem que aprender a evitar os conflitos e pedir a Deus graça quando eles estiverem acontecendo, resolver. Fechando, eu lembro sempre, quando estou falando isso aqui, lembro de Salomão. Salomão diz, sobre comunicação, sobre relacionamento, ele diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha, até a tua forma de comunicar, você pode gerar conflito ou evitar conflito. Comunicação. Se você falar como você precisa falar com sabedoria, você vai evitar muitos conflitos no ambiente da família. E se você quiser solucionar, você só dizer, Senhor, dá-me sabedoria para eu controlar essa língua, para eu controlar meus impulsos, para eu controlar minha emoção, para que eu não possa agir logo no impulso, mas me dê sabedoria para quando a minha palavra sair, não sair ferindo, mas sarando, curando, no nome de Jesus. Aí você escuta uma palavra lá agressiva do cônjuge, aí você pega aquela palavra agressiva e transforma em uma palavra de brandura, de amor. Aí quando chega lá no ouvido daquele cônjuge, aí já vai mudando lá por dentro, daqui a pouco ele está sorrindo para você, e você venci no nome de Jesus. Ela está rindo de novo para mim, ele está rindo de novo para mim, o meu filho deu um sorriso para mim, já começou das primeiras palavras, porque você pegou a palavra correta e jogou ela com sabedoria. Solucionou um problema. Que Deus nos dê graça de aplicar esses princípios básicos no nome de Jesus. Amém?